Vamos lá, então? Eu quero desejar uma boa-vinda a todos vocês. Alguém está vindo aqui hoje pela primeira vez? Nós já conversamos, né? Então, vocês já têm as informações, né? Tá bom? Mas sejam muito bem-vindos, viu? Sempre que quiserem, estejam à vontade para retornar, tá bom? Quem? Oba! Faz assim para mim ver. Isso! Aí eu te vejo. Muito bem-vinda, viu, meu bem? Se quiser saber de alguma coisa, aí a gente pode conversar depois, tá? Ok? Eu estou falando... agora sim. Agora está saindo a voz. Então tá bom. Então nós vamos agora relaxando, tá bom? Ficando assim, bem à vontade na cadeira. Né? Vamos esquecendo todos os problemas lá fora da porta. Deixa tudo para lá, tá ok? Vamos então nos concentrando. Hoje, especialmente, eu quero fazer uma oração de um Pai Nosso diferente que eu peguei na internet, que eu achei assim muito, muito bom para a gente fazer hoje, tá bom? Então, se vocês me dão licença, eu só espero que vocês fechem os olhos, fiquem bem concentradinhos, se liguem à espiritualidade agora, sabe? No mentor que está aí pertinho de vocês. E vamos lá. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o seu nome em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos mundos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda persiste em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da justiça, da paz e do amor para sempre. Senhor Jesus, Mestre da vida, esteja nos lares de cada um durante a palestra, através dos seus emissários de luz, conduzindo em teu nome o entendimento de cada palavra pronunciada pelo nosso palestrante de hoje, instrumento do teu amor, amparando-o com tua luz, bondade e caridade. Que assim seja. E agora eu tenho o prazer de apresentar o nosso palestrante de hoje e vou pedir a ele que se apresente, viu, pessoalmente, que diga de onde ele está vindo, se ele achar necessidade, tá bom? E decline o nome, porque eu já esqueci. O pessoal me chama de Tuna. Fique à vontade. Meu nome é Antônio Carlos, o pessoal me chama de Tuna. Primeiramente, boa noite. Bom, sempre existe dois tipos de pessoas. Aquelas que são pessimistas e aquelas que são otimistas. As pessimistas sempre acham que tá bom, que nada vai melhorar, deixa como tá. Mas nós espíritas somos otimistas. Então, eu vou começar de novo. Boa noite. Boa noite. Agora sim, fica mais confortável, a gente fica mais próximo. E eu vou me apresentar agora, né? Eu sou Antônio Carlos Nery Pinho, o pessoal me conhece como Tuna. Eu estou há pouco tempo, faz muito tempo que eu estou na doutrina espírita, mas foi a coisa que me apaixonei. No momento que me chamaram
para poder estudar. Eu fui para a Federação Espírita de São Paulo e cheguei lá, falei, puxa, é isso que eu queria. Eu já admirava diversos palestrantes, diversas pessoas que eram espíritas. Eu tive a oportunidade, inclusive padrinho do meu filho, de conhecer o filho do Pastorino, aquele que escreveu o Minuto de Sabedorias, e ele era uma pessoa muito bacana, já falecido, e eu até pedi para ele ser padrinho do meu filho, ele aceitou, mesmo sendo espírita, né? Foi complicado até arranjar um lugar, porque naquela época eu era católico, mas tivemos que arranjar um lugar no interior para poder fazer o batismo, porque como ele não era batizado, ele sempre foi espírita, mas eu tive bastante amigos espíritas, aí eu fazendo uma palestra, uma vez falando sobre meio ambiente, e eu terminei falando algumas coisas sobre o espiritismo, mas sem saber, né? E aí a pessoa que eu fosse espírita falou, olha, você podia fazer essa palestra espírita que você terminou falando que nós tivemos ter mais preocupação de vez de trabalhar o eu, trabalhar o nós, de vez de trabalhar o material, trabalhar o espiritual. Você pode levar isso para casas espíritas aqui da região? Eu falei assim, olha, só tem uma coisa, eu não conheço nada do espiritismo. Então vai estudar, que você precisa trazer. E eu fui estudar, cheguei lá, me apaixonei, e hoje eu sou expositor também lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e estou atualmente aqui como presidente da USE Intermunicipal da Cantareira. Tá? Eu já tive aqui uma vez, numa reunião da região, né? Estive aqui na casa, né? E frequento algumas casas assim que o pessoal me chama. Eu não conhecia a Monize, tá? Ela me ligou dizendo que viu uma palestra minha no Emmanuel, né? E aí me pediu para me fazer. Eu falei, não, tudo bem, vamos fazer sim, já tinha marcado há bastante tempo atrás. Eu passei um tema para ela, né? Que ela falou assim, você precisa me passar um tema logo. Eu passei, mas se eu tivesse sabido que ia chegar perto da Páscoa, eu ia falar sobre a Páscoa um pouquinho, né? Mas eu falei que eu vou falar sobre confia sempre, né? E é um tema bastante interessante, porque se a gente for imaginar, para poder falar confia sempre nesse momento atual, nessa sociedade que nós temos hoje, onde todo mundo tenta passar o outro para trás, a gente ia até dizer assim, olha, não confie nunca, né? A gente, sabe, fica preocupado com certas coisas que acontecem, né? A inteligência artificial que faz uma pessoa estar falando, você pensa que é aquela pessoa que está falando, mas não, aquilo foi tudo montado. Então, nós temos várias coisas assim que a gente fala, meu Deus, não é possível. Pessoa que faz vaquinha para poder atender certa pessoa, mas não existe aquela pessoa que está doente, que você acabou ajudando. Então, a gente fala, poxa vida, essa sociedade, a gente fica pensando assim, será que a gente pode confiar? Mas nós não vamos trabalhar nesse sentido, não. Tá? Na verdade, aqui eu vou trazer a consideração dentro de uma visão espírita, dentro da doutrina espírita, né? Da ideia de confiar, e confiar, na verdade, aqui, nós estamos trabalhando, vamos trabalhar a nossa fé, essa fé raciocinada que nós aprendemos a poder desenvolver. E isso é bastante interessante, porque muitas vezes as pessoas acabam perdendo a fé em certas coisas, desacreditam daquilo, e muitas vezes desacreditam da própria pessoa, que é pior. Quer dizer, desacreditam de si mesmo, achando que não pode, achando que não vai dar certo. E nós vamos falar isso aqui um pouquinho. E quando eu fiz aquela brincadeira do pessimista, do otimista, é que eu quero focar exatamente nessa importância de a gente ser otimista naquelas coisas que a gente vai fazer. De dar um foco positivo, de dar um foco, na verdade, com a fé, essa fé raciocinada, para a gente poder saber que somos filhos de Deus, temos a essência divina dentro de nós, todos nós. Nascemos simples e ignorantes, espiritualmente falando, mas seremos espíritos puros. Então a essência divina está dentro de nós. Nós temos o bem, nós temos o amor, temos a semente da perfectibilidade, ou seja, queremos ser melhores a cada dia. Está dentro de nós isto, como filhos de Deus, na nossa criação. Então, se nós trazemos isso, é esse o ponto que nós temos que desenvolver. Sabendo que somos possíveis.
que tudo que nós temos é desenvolver a capacidade divina dentro de nós. Nós temos essa essência divina e nós temos que desenvolver passo a passo. Então a ideia do confia sempre é exatamente essa. É buscar trazer essa essência nossa e entender que todos nós podemos. E todos nós estamos aqui para poder ser feliz, para poder aprender. Ninguém está aqui para sofrer. A gente pode estar passando por momentos de dificuldades, momentos de necessidades, mas tudo isso tem um ponto certo. É exatamente desenvolver e aprender. Tudo que nós estamos passando é aprendizado. E o que nós precisamos fazer? Ficar atentos para poder, aquilo que nós estamos passando, ser exatamente aquele ponto que nós vamos buscar para poder aprender, poder desenvolver. Então a nossa percepção nesse ponto é extremamente importante. Por isso que nós temos que confiar. Confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar no próximo. Será? Claro. Mestre Jesus veio dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como uma lei maior, o maior mandamento. Então, o próximo como nós mesmos é a vida de relação. Nós nascemos simples e ignorantes, seremos espíritos puros e fomos colocados dentro de uma sociedade. A lei da sociedade é uma lei de Deus. Exatamente para a gente poder desenvolver, junto com o próximo, caminhando. Ninguém não precisa de nada. Todos nós precisamos de alguma coisa. E todos nós também temos alguma coisa para dar. Essa é a vida de relação. Então aqui, o que nós temos que fazer? E isso a doutrina espírita faz maravilhosamente bem. A doutrina espírita é consoladora. A pessoa chega lá precisando de alguma coisa, tem um sorriso amigo que vai chegar lá e vai acolher ela. Vai dar aquele abraço fraterno, abraço gostoso. E aí vai convidar ela para poder escutar uma palestra, tomar um passe, fazer um tratamento. E tudo isso com bastante amor, com bastante carinho. E aqui a casa, quando eu peguei o nome, eu vi fraternidade. Não é isso que nós temos que fazer? Ser fraternos? Ser irmãos? Mas não parou na fraternidade. Fraternidade, amor e caridade. Eu tenho que falar um pouquinho da caridade, junto com a fé. E também a esperança. Eu vou até adiantar um pouquinho, porque acontece o seguinte, olha só que importante. A fé é algo que a gente traz do passado. Nós somos filhos de Deus, temos ela dentro de nós como uma semente. Então, a fé está dentro de nós num processo que nós temos que regar, construir para poder fazer. Então, aqui nós estamos buscando nessa vida de duração, nessa vida que a gente não tem toda uma construção, não é? No momento atual é uma coisa, mas nós somos criados há muito tempo, vimos aprendendo. E a gente traz essa fé construída de outras encarnações. Então é o passado. E a esperança? O que é a esperança? Não é exatamente o futuro, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente busca com essa fé trabalhar? Então nós estamos juntando aqui o passado que nós trazemos de nossas experiências dentro de nós, milenares. E a gente bota no futuro como uma esperança. Mas não é a esperança que nós temos que trabalhar, porque só está lá no final. Essa é a utopia que nós temos que buscar. O que nós temos que trabalhar hoje? É a caridade.
É o amor e a ação. Esse é o ponto fundamental. A gente tem que colocar para conosco mesmos, para a nossa família e para com o próximo. Amar o próximo é difícil. E Jesus ainda mandou amar os inimigos. Caramba, que dificuldade. Vamos com calma. Vamos primeiro perceber que existe uma pessoa e que nós somos diferentes, que cada um está no seu momento. Se a gente perceber isto, a gente já começa a desenvolver uma coisa chamada justiça. Existe outra pessoa. Eu não estou sozinho no mundo. O mundo não está no meu umbigo. E aí a gente começa a desenvolver um pouco da humildade. Então a gente percebe aquela pessoa, sabe que ela é diferente, sabe que ela erra, mas também nós erramos. E assim a gente vai trabalhando. Daqui a pouquinho nós estamos não só percebendo, estamos respeitando. Respeitando aquela pessoa do jeito que ela é. Respeitando o seu momento. Respeitando a sua trajetória. Respeitando os seus erros, que muitas vezes são agulhões, pedras de tropeço para nós mesmos. Para depois a gente poder amar. Precisa fazer esse processo. Esse processo passo a passo. Eu tinha escolhido essa passagem aqui, confia sempre. Eu estava trabalhando nesse tema, né? Buscando do Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu fui na federação tomar um passe e recebi um papelzinho aqui, exatamente com esta coisa, confie sempre. Eu achei muito interessante, muito interessante. E aí eu me baseei exatamente em cima disso. Eu vou ler aqui para vocês esse papelzinho que eu recebi para tomar um passe lá, que diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, ergue-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, o que perde a confiança em Deus e em si mesmo são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e de prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha na alvorada do além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfinhane o coração, te atormente o ideal, aguilhonando a sua aflição, amiolhando-te com a morte. Mas não esqueças, porém, de manhã será outro dia. Isso aqui foi escrito por Meimei, uma psicografia de Chico Xavier. Vocês conhecem Meimei? Meimei foi uma irmã Castro. Ela não era espírita, era católica. Era casada com um amigo que ficou depois amigo do Chico, né? E ela tinha uma mediunidade, né? Inclusive trazia as vidas passadas e sempre falava para ele: olha, aconteceu isso com a gente. E fazia como se fosse um teatro, né? E depois Chico, ele contando para Chico, Chico veio confirmar tudinho que tinham sido vidas passadas dele com a Meimei. E Meimei, ela tirou exatamente de um livro que ela leu e que, na verdade, Meimei queria dizer a noiva sempre amada. Então, o Castro chamava ela de Meimei, como se fosse a noiva sempre amada. Era um apelido carinhoso que ele tinha com a sua esposa, né? Depois que ela desencarna, ela começa a poder passar as mensagens para o Chico Xavier, que são bastante interessantes. Eu até tenho umazinha aqui que eu escrevi
dela, que eu gosto muito das passagens dela, porque ela traz bastante esperança, né? Como diz aqui, né? Confia sempre. E ela traz bastante esperança. Mas deixa eu primeiro aqui trazer essa passagem, essa mensagem aqui dela, de confia sempre, que tem vários pontos aqui que me chamou muita atenção, que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Fazer uma reflexão passo a passo. Primeiramente, vou dizer para vocês, se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, pode levantar a mão, qualquer pergunta, a gente pode fazer na hora, tá? Não precisa esperar para terminar. Às vezes fala, oh, queria saber tal coisa, eu queria entender tal coisa, a gente, na hora a gente interrompe e vamos fazer exatamente isso, tá? Mas, então ela diz assim. Oi. Tá bom, tá legal. Tá bom, pode deixar. Para poder ficar gravada aqui a pergunta. Beleza. Veja só, aqui ele começa assim. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Então ele está dizendo assim, olha, nós estamos num mundo de provas e expiações. Não vamos achar que estamos numa maravilha o tempo todo. Não. A gente tem que passar por essa necessidade. Aqui não somos espíritos evoluídos. Ainda somos espíritos ainda imperfeitos. Então, vai acontecer problemas. Vamos passar por problemas. Isso está claro. Mas ele diz aqui, olha, mas não perca a fé. Por quê? Ele está dizendo aqui, olha, na sombra do mundo, mesmo que te passe por problemas, por dificuldades, olhe o que pode estar trazendo de aprendizado em cima disso. Esse é um ponto da nossa reflexão. Nós não estamos passando problemas só porque nós temos que sofrer, ou que isso é uma coisa que vai trazer algo assim para a gente, só para nos deixar triste. Não. As coisas acontecem de uma maneira que nós estamos numa vida de relação e muitas vezes sofremos muito mais por nossas expectativas frustradas. A gente acha que poderia ser assim. A gente acha que deveria a pessoa me atender daquela maneira. E a gente achando certas coisas, como as pessoas são diferentes, a gente acaba trazendo, às vezes, dificuldades, problemas para nós mesmos. Então a sombra do mundo vai acontecer. Mas a fé que Deus nos deu, colocou dentro de nós, exatamente mostrando, olha, você é uma potência. Você é uma potência. Você pode. E se você pode, você tem que buscar a desenvolver a sua vontade, o seu livre-arbítrio nesse caminhar. Aqui começa aquele foco que eu comecei exatamente buscando a ideia de ser otimista. Para a gente poder desenvolver essa fé que está dentro de nós, que vem quietinha, e nós vamos construindo cada vez mais. Vamos botar um outro lado. Vamos botar o médico que mal acabou de se formar e vai fazer a sua primeira cirurgia. Ele está nervoso. Ele estudou, ele se preparou. Mas é a primeira vez que ele vai fazer. Mas ele tem aquela fé que do que ele estudou, ele vai conseguir fazer aquilo. Mas está nervoso, porque é a primeira vez. Aí esse médico vai fazendo centenas de cirurgia. Ele vai estar nervoso depois? Não. Ele já confia em si próprio. A fé ficou tão enraizada que ele sabe e não tem mais problema. E é isso que é a construção que nós vamos fazendo. Deus nos deu exatamente a centelha divina dizendo, olha, você pode. Você pode. Eu estava conversando com ela ali, e ela falou que ela faz aqui o trabalho de apometria. E falou, olha, não pense, você que veio trabalhar aqui, que fez toda coisa,
nós vamos resolver 10%. Os outros 90% é você que vai fazer por você. É a fé que ele vai ter que ter naquilo que ele vai trabalhar, que ele vai fazer no seu dia a dia. Essa construção vai fazer parte disso. Então ele já começa trazendo isso. E depois ele diz assim: crê e trabalha. Já busca já um ponto do evangelho que é pedir e obtereis. É aquela fé que a gente vai fazer pedindo e sabendo que nós vamos receber. E que Deus vai nos dar aquilo que a gente pede. É tudo que a gente pede? Não. É aquilo que é necessário. Aquilo que é importante. Mas a gente tem que começar trabalhando. Não é, olha, você recebe para depois trabalhar. Não. Pede para depois obter. É a sua trabalho, é a sua intenção, é a sua vontade que vai fazer que isso venha acontecer. Se a gente vai pedir uma oração, se a gente vai pedir um pensamento, isso aqui não importa. A gente pode pedir um abraço, doando aquele amor, aquele carinho que a gente vê na pessoa. Pedindo, olha, que essa pessoa possa ser abençoada, que essa pessoa possa ser feliz. E quando a gente dá aquele abraço fraterno, gostoso, a pessoa sente, a pessoa sabe. Mas pode ser aquele abraço também, que seja, nem me importo contigo, estou te abraçando, e a pessoa sabe. A gente sabe. E esse é o papel que a gente faz na casa espírita. Acolher com todo amor e todo carinho no fundo do nosso coração. E por isso que a gente termina as coisas, a gente faz as vibrações. O que é vibração? É doar amor, paz, carinho, reconforto para quem estiver precisando. E quando a gente fica alegre, feliz, primeira coisa que a gente tem que pensar, poxa, eu estou feliz, eu estou alegre, deixa eu dividir isso. Que a espiritualidade amiga recolha esse meu pensamento de amor e carinho e leve para quem estiver precisando nesse momento. Às vezes as pessoas falam, mas isso é tão pouco, né? Nada. Não é não. É muito. Porque a psicosfera do planeta vai mudando. Se nós vibrarmos positivo, se a gente vibrar amor, se a gente vibrar carinho, podemos ter fé nisto. Que a oração, a reza, não importa como a pessoa vai chamar, é extremamente importante. Então aqui, nós estamos falando exatamente, crê e trabalha, é pedir que você vai obter. E depois a gente fala assim, esforça-se no bem e espera com paciência. Olha, isso realmente tem que fazer. Será que a gente vai conseguir tudo imediato? Não. É uma construção. A gente vai precisar, muitas vezes, aquilo que é necessário. E não vamos pedir o que é necessário? Não. Não vamos pedir o necessário e vamos pedir o supérfluo também. Mas a gente vai ter? Não. A gente só vai ter aquilo que realmente é bom para a gente poder ter. Quantas coisas a gente pede que não são bons para a gente? Não é assim que nossos filhos, a gente trata os nossos filhos, sabendo dizer não? Será que tudo que ele vai pedir para a gente vai poder dar? Será que não é um amor filial aqui, um amor paternal, saber dizer não naquele momento? E está no nosso evangelho, né? Qual é o pai que pede pão que vai dar pedra? Né? Se Deus é pai de amor e carinho, tudo que a gente pedir, Ele vai nos dar. E aqui a gente precisa construir exatamente essa fé. E esperar com esta paciência. Paciência e a ciência da paz. A gente poder trabalhar esperando que a gente vai conseguir. Pode não ser que não seja hoje, pode ser que seja amanhã, mas a gente saber que nós estamos passando por uma necessidade de aprendizado. Quando a gente botar isso na cabeça e que nós somos responsáveis do nosso caminhar, e esse às vezes é duro numa casa espírita,
porque a gente fala assim, o que aconteceu porque meu pai fez isso comigo, o culpado foi minha mãe, o culpado foi a vizinha, o culpado é o político, o culpado é essa coisa. E a gente fala, olha, esquece, você é responsável do seu caminhar. Se você está nessa situação, é que você construiu isso para poder estar aqui. Às vezes é duro para a pessoa escutar. Mas tem uma coisa importante, né? Somos nós os responsáveis. Tudo que a gente faz é uma vida de relação, tem exatamente esta responsabilidade. Somos nós, desse nosso ponto de coisa. Somos responsáveis de cada ponto que a gente faz. E aqui ele continua. Eu trouxe pontos importantes para a gente fazer a reflexão juntos. Porque, olha só que interessante isso. Vamos parar aqui para poder entender bem isso, tá? Porque o maior infortúnio é sofrer a privatização da fé e prosseguir vivendo. Ele está dizendo assim, olha, a pior coisa que tem é você perder a fé e continuar tendo que viver. Olha que pesado isso. Mas vamos entender por que é isto, né? Quando você perde a fé e você vai prosseguir vivendo. Quando você perde a fé, você acha o quê? Que vai dar certo ou que vai dar errado o que você faz? Vai dar errado, né? Tudo vai dar errado. Então a gente já começa a trabalhar exatamente o pessimismo e o otimismo. Se a gente acha que tudo vai dar errado, o que a nossa cabeça vai pensar? Nas coisas boas ou nas coisas ruins? Nas coisas ruins, né? Então, nós estamos achando que vai dar errado, nós estamos pensando nas coisas erradas e nós estamos achando que nada vai dar certo na nossa vida e a gente está reclamando. Reclamar é bradar várias vezes para o universo aquela situação penosa. E aí, nós vamos receber, sim, auxílios. Quê? É o plantio. Mas a gente vai receber auxílios. Sabe de quem? Daqueles espíritos sofredores. Quem é que vai ficar do nosso lado? Os espíritos sofredores. Que pensam igual a gente. Que agem igual a gente. Alguns sofrendo exatamente como estamos sofrendo. Desesperançosos. Totalmente perdidos. Mas não é só isso. A gente pode trazer aqueles irmãos ainda imperfeitos, que vai exatamente trabalhar cada vez mais essa nossa negatividade dentro de nós. Nós somos o que somos, que sentimos. O que nós sentimos, nós pensamos. E o que nós pensamos, nós atraímos para dentro de nós. O que ela fez aqui no início? Ela preparou o ambiente, fez uma prece, para a gente, todos nós, entrar numa mesma sintonia, para a gente poder perceber a espiritualidade amiga que se faz presente, que está trabalhando em cada um de nós nesse momento. O passe não é só lá, o passe começa aqui. No momento que a gente entra na sintonia, os irmãos espirituais, sabendo o que nós estamos necessitados, vai colocando tudo aquilo dentro de nós. A gente precisa ter fé. Precisa acreditar, para poder estar aqui sentado. Alguém viria aqui numa quinta-feira à noite, receber uma palestra que não vai aceitar aquilo que nós estamos conversando? Não, né? Então, a gente vem porque a gente tem a fé que isso vai ser bom para a gente. Então aqui ele diz, e é verdade, sofrer essa privação da fé e prosseguir vivendo é horrível, porque a gente vai atrair aquelas coisas negativas para nós mesmos.
E daqui a pouquinho vamos precisar fazer uma desobsessão, tirar esses irmãozinhos que estão do nosso lado, que ainda estão imperfeitos, como nós estamos no mundo ainda de provas e expiações. Então, quando a gente pensa no otimismo, trabalha a fé, acredita em Deus, acha que essa vida é a vida de amor e carinho, essa vida de relação que nós temos que distribuir caridade, amor, fraternidade, a gente vai atrair quem? Aqueles espíritos fraternos, espíritos amorosos, aqueles que querem fazer o bem. Que a gente possa estar aqui trabalhando exatamente este momento de trazer para nós a companhia desses irmãos espirituais, fraternos, amorosos, que estão vendo a nossa necessidade e estão trabalhando para poder melhorar esse nosso caminhar terreno, que muitas vezes tem dificuldade, mas que essas dificuldades são trazidas exatamente para a gente poder enxergar aquilo que a gente precisa mudar, que é a nossa reforma íntima. Se a gente não passar por necessidade, a gente não sabe que tem que trocar, não sabe que precisa mudar. Então, que a gente possa estar trabalhando esse pontinho aqui, para a gente poder trazer cada vez mais essa melhora nossa. Ele diz assim: luta e serve, aprende e adianta. Luta. É a luta interna que nós temos que fazer. Não é fácil, não. A gente acorda de manhã sabendo que nós vamos ter que passar um dia. Esse dia seja proveitoso. Então a gente já começa de manhã numa oração a Deus. Obrigado pela noite que eu tive e que você me proteja durante todo o dia. Que eu possa ser justo com o meu próximo. Eu não estou dizendo nem amar o próximo não, hein? Eu peço justiça, que eu possa ser justo, que eu queira para os outros o que eu quero para mim. E que nesse caminhar você possa me proteger e que eu possa estar vivenciando os ensinamentos de Jesus, trabalhando isso dentro de nós, trabalhando dentro de mim, junto da minha família, nessa vida de relação. Faz parte de a gente começar a nos preparar para a luta. Não é uma luta diária que a gente faz? É, mas a gente se prepara para isso. E serve. Por que serve? Jesus veio aqui dizer: eu só vim servir. Ele é o servidor nosso. E tudo o que ele fez foi nos servir. Trabalhar para com o próximo. Ela falou que ultimamente ela está lembrando de uma frase. Deixa eu trazer aqui para ela. Onde Jesus dizia assim: eu vos deixo a minha paz e a minha paz vos dou. Por conta da violência, das guerras que nós estamos assistindo ultimamente, né? Que a gente possa fazer isso, né? Eu te dou a minha paz, né? É exatamente isso. Aquilo que nós temos dentro de nós, que nós vamos desenvolver esse amor de relação, que a gente possa desenvolver essa paz. E que eu receba a paz que os outros possam me dar também nessa vida de relação. Muito bacana isso, né? E Jesus é fantástico, os ensinamentos de Mestre Jesus. A gente fica assim, a gente olha, lê, a gente fala: meu Deus do céu, como é que pode ser tão carinhoso, tão amoroso dentro das coisas, né? Que, olha só, eu sou apaixonado pelas bem-aventuranças, tá? Gosto muito toda a passagem de Jesus é interessante, mas as bem-aventuranças é fantástico, né? Trazendo toda a relação moral da vida passo a passo, começando pela humildade, né? Começando pela humildade. Então, os pobres de espírito são os humildes. Aí depois ele fala: olha, vamos ser mansos, vamos ser brandos. E os brandos vão receber a terra, herdarão a terra. Então, o que nós precisamos nesse mundo de provas e expiações? Onde ele trouxe exatamente depois da humildade, ele falou que aquele que chora será consolado. Então tem a fé aqui, olha,
Você chora, está sofrendo. Seja bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer felizes, porque você será consolado. É o consolo que vai trazer nesse mundo de provas e expiações que nós estamos passando. Mas a gente vai herdar essa terra, sendo mansos e pacíficos. Então, quem vai continuar podendo encarnar nesse planeta são os mansos. Porque os outros vão ser convidados a reencarnar em outros planetas que ainda estejam em provas e expiações. Nós estamos no mundo de regeneração, passando para o mundo de regeneração. Então faz parte desse nosso caminhar, essa trajetória. E Mahatma Gandhi falou assim, olha, se tudo que foi escrito, tudo que foi trabalhado, fosse perdido, tivesse um grande incêndio, tudo fosse consumido, e se sobrasse somente o Sermão da Montanha, onde tem exatamente as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Olha, ele não era cristão, né? Então, olha como ele valorizava o Sermão do Monte, onde Jesus nos disse, vocês são o sal da terra, e o sal é um pouquinho só para poder dar a sua presença. O sal não se corrompe, o sal está marcado, e nós somos exatamente essas pessoas que trazemos essa essência divina dentro de nós. Ele diz, nós somos também luzes, e a luz aqui exatamente é tirar de nós aquele véu que nos encobriu, e a gente poder estudar, poder perceber e saber que com isso nós vamos melhorando passo a passo. Mas vamos voltar aqui para a nossa reflexão, desse papelzinho fantástico que eu recebi. Aí ele diz assim, luta e serve, aprende e adianta-te. Eu falei a servir, porque eu estava falando de Jesus. Aprende, são para nós. O que nós estamos passando são aprendizados, que nós temos que trazer dentro de nós, colocarmos isso na nossa consciência. Estamos aprendendo. E vamos adiantar. O aprendizado serve exatamente para esse crescimento. Vamos evoluir. Vamos cada vez melhor. E eu falei, nós somos perfectíveis, ou seja, temos a sementezinha de dentro de nós que queremos ser melhores cada dia mais. Se hoje eu faço uma palestra, eu faço um estudo, faço um trabalho, mesmo que eu goste bastante, eu sei que amanhã eu posso fazer melhor. Eu vou melhorar. Está dentro de nós. Aí a pessoa fala, não, eu sou bad boy, eu quero mesmo fazer errado. Não, mentira. Não existe isso. É que ele ainda não consegue fazer o bem. Aí ele se justifica que faz o mal. Né? Não, eu não vou. Não, aquele é o CDF. Nada disso. Ele quer ser o CDF. Ele quer ser o bonzinho. Ele não quer ser o bad boy, não. Ele está dizendo aquilo ainda porque ele não conseguiu. Então ele tem que valorizar o que ele é. Mas, no fundo, ele lá vai falar, puxa vida, eu queria ser exatamente a pessoa do bem. A tal ponto que vai ser uma vontade, está no Livro dos Espíritos, vai ser uma vontade irresistível nossa de querer fazer o bem. Vontade irresistível. Um dia, nós vamos querer fazer o bem. Vamos nos cansar. Meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Ah, mas dói fazer... Agora eu vou enfrentar. Daqui para frente eu vou fazer o bem. É a vontade que nós vamos trabalhar. Então a gente vai adiantar. Mas é possível que hoje tenha tempestade. Faz parte. E é sempre assim. Temos tempestades para poder aprender, poder valorizar aquele momento bom. Imagina se a gente não passasse por dificuldades em certas coisas. A gente não ia saber que aquilo era ruim.
Imagina se a gente bebesse e não ficasse nunca bêbado de porre e de dor de cabeça. A pessoa não parava mais. Né? A pessoa não parava mais. E então aqui tem um limite. Onde Chico Xavier tinha na cabeceira dele escrito: isto vai passar. Isto vai passar. Foi a mensagem de Nossa Senhora, que ele queria sempre receber. O Emmanuel falou assim: Chico, se prepara. Vai ter uma mensagem de Nossa Senhora. Chico sentou, pegou o lápis, e aí, isto vai passar. Aí ele escreveu: é só isso? É, foi só isso que ela mandou para você. Mas mandou você botar na sua cabeceira e não tirar, e ler sempre. Aí o Chico melhorou, passou tudo que coisa, e depois ele resolveu tirar, porque estava feliz, estava alegre. O Emmanuel falou assim: não, isto vai passar, não vai passar só o que é triste, que é ruim, vai passar o que é bom, vai passar o que é feliz, porque nós estamos exatamente nesse momento de um lado e do outro. E por que que passa o que é feliz? Porque a gente está feliz demais, estamos perdendo a linha, e aí fala: opa, está na hora de voltar para o centro. Te volta, e aí a gente está bem. Daqui a pouquinho começamos mal, de novo. E o que é que acontece? Dói. A dor física ou a dor moral é exatamente para a gente poder saber: opa, volta para o centro. Por isso que está doendo. Aí a gente volta para cá. Então, isto vai passar. Faz parte do nosso caminhar. Nos dois extremos. Porque é sempre buscar o caminho reto do meio. Então, essa tempestade nós teremos. Mas ele disse aqui: olha, não esqueça que essa tempestade passa e amanhã será um novo dia. Então, que a gente possa, eu trouxe várias outras coisinhas aqui, mas que a gente possa, tá? Eu já estou quase falando já 50 minutos, mas é que a gente possa trabalhar essa fé dentro de nós, com muito amor, com muito carinho, junto com nossos familiares, que são as pessoas que foram colocadas em nossas vidas, para a gente poder ter o primeiro contato na nossa vida de relação. A família é esse ponto necessário. É esse primeiro momento que nós vamos nos relacionar e que a gente vai ter todo esse trabalho dessa consciência evolutiva. E vocês estão ali com a gente é porque é necessário ou um resgate, ou uma ajuda, ou um trabalho junto no caminhar. Não importa. O que importa é que nós temos exatamente a família que precisamos no nosso caminhar. E se a gente precisa daquela família, vamos dar valor a ela. Vamos dar valor ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos filhos, que a gente possa trabalhar com toda a nossa fé, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho nessa construção, junto com todos nós, nossos próximos, e com aqueles que Jesus veio trazer dessa humanidade fraterna, desse amor de uma forma maior. Que a gente possa ser fraterno, que a gente possa ter amor, que a gente possa ter caridade. Fraternidade, amor e caridade. Linda essa frase, trazida exatamente para a gente poder buscar esse caminho de servir ao próximo, de dar aquilo que nós temos de melhor, aquilo que te tem de dentro de nós, que é o bem. A gente só precisa desenvolver. Então, que a gente possa, com a nossa fé, agradecer a nossa casa, não importa como ela seja, agradecer a nossa família, que é a família ideal que nós estamos passando para a gente poder desenvolver. Agradecer o nosso lar, a nossa casa, agradecer a saúde que nós temos. E se a gente perdeu por algum motivo, que a gente possa estar agora consciente
gente poder buscar para poder melhorar cada vez mais. Obrigado, Pai, por nossa vida. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, trazendo para vocês esse recado. Obrigado pela vida. Obrigado por vocês terem me escutado. Obrigado. Caridade, muito obrigado. Obrigado, tá? A gente traz um montão de coisa, a gente acaba falando outras, que a gente acaba sendo inspirado e vem trazendo coisas. E eu trouxe até uma mensagenzinha de Meimei, que eu acho que eu vou até ler, porque é muito interessante. É possível? Pode? É bem rapidinho, tá? Eu trouxe que eu achei bastante legal. Eu anotei aqui várias coisinhas. Eu tenho uma mensagem aqui de Meimei, que ela traz uma... Opa, do silêncio. Opa. Ainda não. Será que eu não escrevi? Não é possível. Ai, será que eu não fiz? Ah, tá aqui. Inclusive ela fala do sempre. Opa. Eu vou aproveitar então, já que ele vai ler essa mensagem, aí ele encerra a nossa reunião, tá bom? Com essa mensagem. Então eu vou fazer uma vibração também. Sim. Beleza. Mas deixa eu ler essa mensagem antes aqui, porque ela confia sempre no papelzinho que eu peguei. Esse daqui é chamado assim: o silêncio ajuda sempre. Olha que interessante, o silêncio ajuda sempre. Muitas vezes a gente veja assim, escrito, o silêncio é uma prece. Né? Aí a gente fala assim, olha, silêncio não é uma prece não. Depende do que você esteja pensando. Você está aqui em silêncio, mas está pensando besteira, que prece é essa? Então, vamos entender que é o silêncio da nossa alma que a gente pode trazer coisa. Mas ela diz assim, o silêncio ajuda sempre. Quando? Quando ele ajuda? Quando ouvimos palavras infelizes. Olha que interessante. A gente ouve palavras infelizes, de vez de retrucar, vamos ficar em silêncio. Quando alguém está irritado. A pessoa está irritada, vai irritar a gente, vamos ficar calado. Quando a maledicência nos procura. Quando a ofensa nos golpeia. Quando alguém se encolariza. Quando a crítica nos fere. Quando escutamos calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Olha, a gentileza, o silêncio é a gentileza do perdão. A gentileza de saber perdoar e se calar e esperar o tempo. O tempo é o Senhor da razão. Então, para terminar, vamos fazer nossas vibrações. Vibrar é doar amor, paz, carinho, reconforto. E quando a gente traz com coração de amor, a gente pensa que a gente pode trabalhar isso de uma forma caridosa e dar isso um pouquinho para as outras pessoas. Então, assim, a gente vibra agora para um momento bastante interessante nesse mundo, que é exatamente pela paz. Que todos os governantes possam estar, na verdade, sendo auxiliares de Mestre Jesus, trabalhando pela paz, trabalhando pelo amor, trabalhando pelo carinho. E que eles possam ser exatamente, trabalhando exatamente na procura da melhora da população, nessa vida de relação que nós temos. Trabalhando o amor fraterno que Mestre Jesus veio nos trazer. Vamos vibrar também muito amor, muito carinho para todos aqueles que estão trabalhando pela saúde do próximo. E pode ser uma saúde física, como médicos, enfermeiros e todas aquelas pessoas que trabalham na saúde. Mas também todos aqueles que estão trabalhando, buscando uma saúde espiritual, nos centros espíritas, acolhendo
abraçando, fazendo um passe, fazendo um trabalho de assistência. Vamos vibrar também por essa casa de oração que nos acolhe, que nos deu toda a proteção. Vamos vibrar também para todas aquelas pessoas que estejam necessitadas. E pode ser aqui pelo um prato de comida, pelo ombro amigo, que esteja passando por uma necessidade, esteja procurando um emprego. Que a gente possa levar esse nosso amor, esse carinho e entregar para a espiritualidade amiga que se faz presente aqui e vai fazer presente em casa de cada um. E que a gente possa sempre levar para ele, levar para aquelas pessoas que estejam necessitadas naquele momento. Vamos vibrar para a nossa casa, para a nossa família e por que não vibrar para nós mesmos, para a gente estar sempre perseverando para o caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da paz. E agora a gente vai fazer a nossa prece final. É uma prece longa, porque é uma longa agradecimento no nosso coração. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por essa noite. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo nosso lar. Obrigado por esse meu caminhar, onde você está me amparando. Que o Mestre Jesus possa ser nosso guia e modelo e que a gente possa caminhar alegres, serenos, contentes. E que essa paz reine em nossos corações. E a gente possa levar toda essa alegria para contagiar o próximo, principalmente a nossa família. Que assim seja, graças a Deus.